Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, versículo 19 em diante. Nós vamos ler até o final, até o versículo 35, que diz assim, a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxe tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porque Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. E assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora e conduz este povo para onde te tenho dito. E eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Amém? Irmãos, muito tempo antes de José descer ao Egito, sendo vendido pelos seus irmãos, ali no capítulo 40 de Gênesis, um povo muito antigo e pouco lembrado, talvez pouco se sabe sobre este povo, um povo chamado Ixos. Os Ixos, eles invadiram o Egito e conquistaram o Egito, estabelecendo ali uma nova dinastia, uma dinastia estrangeira na terra do Egito. E foi sobre essa nova dinastia que José prosperou, se tornando governador da terra do Egito. Foi sobre essa nova dinastia
que Israel, com apenas 66 pessoas, desceu ao Egito, sendo representado pelo patriarca Jacó. O povo entrou no Egito e o povo cresceu de maneira assustadora. E uma coisa interessante é que o povo viveu no Egito, mas separado dos egípcios. O povo viveu ali numa terra, numa região chamada Terra de Gósen. O povo viveu no Egito, mas separado do povo egípcio. E esse fato, ele é antítipo da situação da igreja nos dias atuais. Por quê? Porque a igreja, ela vive no mundo, mas separada do mundo. A palavra grega, eclesia, que significa tirados de dentro para fora, expressa muito bem a situação da igreja no mundo atual. Quando uma pessoa se converte, uma pessoa passa pelo processo do novo nascimento, ela morre para o mundo. Ela continua vivendo aqui, mas sob uma nova identidade, pertencendo a um novo povo, pertencendo a uma nova pátria, a pátria celestial. Mas para o mundo está morto. Não pertence mais a esse mundo. E esse povo, ele prosperou ali na terra do Egito, mas pouco tempo depois o Império Egípcio, eles conseguiram voltar ao poder e eles baniram de suas terras esse povo chamado Ixo. Então o povo começou a olhar o povo de Israel sob suspeita, um povo numeroso, e eles começaram a ver o povo de Israel como uma ameaça para si mesmo. Futuramente, esse povo poderá dar um golpe de Estado. Então, o que o faraó fez? O faraó ordenou que todas as crianças que nascessem hebreia e fosse do sexo masculino, fosse jogada no rio Nilo. Essa situação foi uma tentativa de conter o avanço do povo no Egito. Então, toda criança que nascesse fosse do sexo masculino, hebreu, era jogado no rio Nilo. Não contente com isso, Faraó viu no povo hebreu uma oportunidade de mão de obra gratuita. Então usou esse povo para todo o serviço braçal no país do Egito. Então escravizou o povo duramente. E a Bíblia diz que esse povo sendo escravizado, esse povo levantou um clamor ao Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que clamar é a chave para se alcançar o coração de Deus. Quando esse povo clamou ao Senhor, Deus ouviu o clamor do povo. E Deus levanta um homem para tirar o povo, para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés consegue tirar o povo do Egito, mas Moisés não consegue tirar o Egito do povo. Impressionante. Moisés consegue tirar o povo do Egito, mas não consegue tirar o Egito do povo. Isso é muito parecido, meus irmãos, com algumas situações que a gente vê dentro da igreja. Há pessoas que vêm do mundo, saem do mundo e vêm para a igreja, mas o mundo não sai deles. Por quê? Porque se veste como se ainda estivesse no mundo, se comporta como se ainda estivesse no mundo, e se identifica mais com o mundo do que com a igreja. O povo de Israel, eles eram identificados por 4 tipos de pecado. Paulo vai nos dizer isso. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura comigo. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 5 em diante, Paulo vai identificar 4 tipos de pecado
que identifica esse povo no Egito. Capítulo 10, do versículo 5 ao 10, diz assim: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então aqui está o primeiro pecado que identifica o povo de Israel: cobiça. No versículo 7 diz: E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para afogar. O segundo pecado que identifica esse povo é idolatria. Versículo 8: E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Terceiro tipo de pecado que identifica esse povo é prostituição. Versículo 9: Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quarto tipo de pecado que identifica esse povo: murmuração. Então nós vemos aqui cobiça, idolatria, prostituição e murmuração. São os 4 tipos de pecados que identifica esse povo no deserto. Moisés, ele pega o povo de Israel, tira do Egito e leva até o Monte Sinai. Conforme o capítulo 19, Moisés levou 3 meses com o povo, caminhando pelo deserto até chegar ao Monte Sinai. O povo se estabeleceu, se acampou ali no Monte Sinai e ficou por volta de 2 anos ali, até que Moisés recebesse as leis, até que Moisés ele pudesse receber toda a orientação de Deus e passasse para o povo. 2 anos acampado diante do Monte Sinai. A primeira vez que Moisés sobe ao monte está descrito no capítulo 19. Ele sobe ao monte, conversa com Deus, e Deus ele resolve falar diretamente com o povo. Tanto que no capítulo 20, os 10 mandamentos é passado para o povo de forma verbal. É o próprio Deus falando ao povo os 10 mandamentos. E o povo diz, quando o povo vê o sonido de buzina, o monte fumegando, saindo fogo do monte, fumaça, o povo fica com medo. Aí o povo diz para Moisés que Deus não fale conosco, que Deus fale contigo e você passe para nós, né? Seja o nosso mediador, que você passe para nós todo o conselho de Deus. E o que Deus disser, isso faremos. Mas que Deus não fale conosco. O povo ficou com medo quando ouviu a voz de Deus. Mas no capítulo 24, Moisés sobe novamente ao Monte Sinai. Capítulo 24, versículo 12. No capítulo 24, versículo 12 ao 14, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur foram convosco, ficam convosco. Quem tiver algum negócio, chegará a eles. Então Moisés aqui sobe ao monte pela segunda vez. Do capítulo 24 de Êxodo até o capítulo 32, passa-se 40 dias. Não foi planejamento de Moisés ficar apenas 40 dias no monte. Foi exatamente quando tinha 40 dias que a entrevista de Moisés com Deus foi interrompida pelo pecado do povo. Moisés deixa aqui responsável pelo acampamento Arão e Ur. Há uma tradição que diz que Ur era marido de Miriam, consequentemente cunhado de Moisés e de Arão. Então Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus.
E é lá no monte que Moisés é informado do pecado do povo. Aqui no capítulo 32, do versículo 19 em diante, nós vamos falar de duas coisas. O pecado do povo e a santificação de Levi. Interessante que são duas coisas extremamente opostas entre si, uma negativa e uma positiva, mas são duas coisas que nasceram de uma mesma situação. O pecado do povo e a santificação de Levi. Então, quando Moisés está lá no monte conversando com Deus, Moisés é informado por Deus que o povo está pecando, que o povo está cometendo pecado. Desce depressa, versículo 7, capítulo 32, versículo 7 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. É interessante nesse versículo aqui, irmãos, que Deus não diz o meu povo. Deus diz para Moisés: o teu povo, que fizeste subir do Egito. Por que será que Deus ele não fala meu povo? E por que será que Deus não assume o povo aqui como seu povo? Na realidade, é que Moisés, ele é mediador e intercessor do povo. Quando Moisés está diante de Deus, ele está representando o povo. E quando Moisés está diante do povo, ele está representando Deus. Então, quando Moisés está diante do povo, ele está representando Deus ali. Mas quando ele está diante de Deus, ele está representando o povo. Então, é por isso que Deus aqui, ele fala: o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, tem se corrompido. E tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E é interessante, meus irmãos, que Deus define esse povo no versículo 9, dizendo: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenham visto que este povo é um povo obstinado. Em algumas traduções aí está um povo de dura cerviz, um povo obstinado. Então Deus, ele define o povo. No versículo 10, Deus faz uma proposta para Moisés. Diz assim: Agora, pois, deixa-me que em meu furor se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, era 600 mil homens, com mulheres e crianças, era em torno de 3 milhões de pessoas o povo. Em torno de 3 milhões de pessoas. E Deus aqui faz uma proposta para Moisés: consumir todo este povo e começar um novo povo a partir dele. E aqui está a intercessão de Moisés pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e diz: Senhor, por que se acende a tua ira, o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te do mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente a toda esta terra, de que tenho dito, para que possua por herança eternamente. Então o Senhor, versículo 14, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu era novo convertido. E eu fui conversar com o meu pastor. Levei esse texto, fui conversar com o meu pastor. Coitado do meu pastor teve que me aguentar por muitos anos, porque eu só andava lá na casa dele. E eu fui lá conversar com o meu pastor. Eu falei: pastor, eu estou lendo esse texto aqui, mas eu estou percebendo uma coisa aqui nesse texto. Parece que Deus está agindo aqui de forma insensata, e parece que Moisés aqui é que está agindo com bom senso. Parece que Moisés aqui está agindo com bom senso e Deus agindo de forma insensata. O texto dá a entender isso, e só depois que eu vim entender, irmãos, que na realidade aqui Deus está testando Moisés. Moisés, ele é o mediador, intercessor do povo. Então, quando Deus, ele
quando Deus ele põe a responsabilidade nas mãos de Moisés de resolver, é para ver se realmente Moisés é um intercessor genuíno, se ele é um mediador genuíno do povo, se ele vai realmente defender o povo aqui. E Moisés faz isso de forma muito genuína, defendendo o povo. Aqui no versículo 10, me chama a atenção por uma coisa muito importante, meus queridos irmãos, é que Moisés aqui, ele defende a honra de Deus acima da sua. O que Deus diz aqui? Eu vou destruir esse povo e eu vou começar um povo a partir de você. Moisés, ele despreza a sua própria honra. Ele está preocupado aqui não com sua honra, mas com a honra de Deus. E eu aprendo uma lição preciosa que tem me seguido por todos esses anos, irmão. Eu não importo, irmãos, que falam mal de mim. Já muitas pessoas chegam, eu ouvi falando mal de você, não importa o que fale mal de mim e não importa o que fale de mim. Eu sigo muito aquele conceito de William Carey, pai de missões modernas, que disse que se minha reputação não falar por mim, eu não vou me preocupar em me defender com minhas palavras. Eu não vou me preocupar em me defender com minhas palavras. Não se importa que fala mal de mim, mas não fale mal do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou pronto a defender o Senhor Jesus Cristo até a morte. Não fale mal do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou pronto a defender. Já fiz isso várias vezes em ônibus, vendo pessoas falando mal do Senhor Jesus Cristo, pessoas falando contra o Senhor Jesus Cristo nas ruas. Eu estou pronto a defender o Senhor Jesus Cristo. Falar mal de mim, eu não importo. Mas se falar contra o Senhor Jesus Cristo, eu estou pronto para defendê-lo. E aqui Moisés faz isso. Moisés, ele prefere a honra de Deus do que a sua. Ele falou assim, o que é que os egípcios vão pensar? O que é que os egípcios vão pensar quando souberem que o Senhor destruiu um povo, que o Senhor prometeu uma terra? Então Moisés, ele defende a honra de Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Nós devemos defender a honra de Deus acima da nossa honra. Versículo 19, Moisés ele já desce do monte e ele está perante o povo. E Moisés ali, ele está vendo ali que o povo, ele está diante do bezerro, ele está diante das festas pagãs realizadas pelo povo. Ele está vendo ali o povo se divertindo, danças e tudo, e Moisés ele desce com as 2 tábuas. E quando ele vê tudo aquilo, ele arremessa aquelas tábuas de pedra e as quebra ao pé do monte. No capítulo 20, Deus fala os mandamentos de maneira verbal. O que está escrito nessas 2 tábuas? Os 10 mandamentos. No capítulo 20, Deus fala de forma verbal os 10 mandamentos. Mas aqui, Moisés ele desce com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus nas tábuas. Os 10 mandamentos é a única coisa na Bíblia que foi escrito diretamente por Deus. Deus não usou ninguém para escrever, ele escreveu os 10 mandamentos. Mas a lei, irmão, a lei é composta de 613 mandamentos. A lei, toda a lei é composta de 613 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele é o miolo da lei. O miolo da lei. Então, esses 613 mandamentos, eles se derivam dos 10 mandamentos. Então, todos os 613 estão baseados nesses 10 mandamentos. No versículo 19 aqui, a gente vê que Moisés ele fica irado, extremamente irado com a situação do povo, com o que o povo está fazendo. Só que aqui a ira de Moisés é uma ira baseada na justiça de Deus. Lá na frente, no capítulo 20 de Números, você vai ver Moisés irado com base na sua própria justiça. Aqui Moisés está irado com base na justiça de Deus. Mas lá no capítulo 20 de Números, você vai ver Moisés irado com base na sua própria justiça, e aquilo lhe custou caro, lhe custou a entrada na terra prometida, porque ele irou contra o povo de Deus. Agora, passando aqui para o pecado do povo, eu posso começar fazendo uma pergunta que eu fiz para mim mesmo quando estava lendo esse texto.
Qual era realmente, irmãos, a intenção do povo aqui? A intenção do povo aqui era substituir Deus por um outro Deus ou era materializar Deus? A ideia do povo aqui, a intenção do povo era substituir Deus por um outro Deus ou era materializar Deus? Vocês precisam ver que o povo, ele vem do Egito, onde há vários deuses. Todo Deus no Egito tem um rosto. E todo Deus, ou ele tem um rosto, ou ele tem algo que simboliza ele no Egito. Então, aqui no versículo 1, quando o povo diz, no capítulo 32, versículo 1, quando diz, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. Irmãos, a intenção do povo aqui era ter Deus de forma visível, que fosse adiante deles, rumo à terra de Canaã. A palavra aqui, deuses, no versículo 1 aqui, no hebraico, é a mesma palavra Elohim, usada para Deus. A mesma palavra usada para o Deus verdadeiro é a palavra usada aqui no capítulo 32, versículo 1. Versículo 1. Só que a palavra aqui, ela está sendo usada de maneira incomum e está no plural. Elohim aqui está no plural. É interessante que em algumas traduções, em algumas versões bíblicas aí, talvez alguém tenha essa versão aí, que diz, faz-nos um Deus, e não deuses, né? No plural aqui, como é usado a palavra aqui. Mas o povo, ele queria realmente, que o objetivo do povo era materializar Deus. E isso é confirmado pela resposta de Arão, no versículo 4, quando Arão, ele diz assim, então tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição, então disse, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. A melhor tradução aqui, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito, usando a mesma palavra para Deus, a palavra Elohim. Então você vê aqui que o povo aqui, ele não viola o primeiro mandamento, que diz, não terá outros deuses além de mim. O povo viola aqui o segundo mandamento, que é, não fará para ti imagem de escultura do que há nos céus, do que há na terra, do que há no mar, ou do que há embaixo da terra. Então o povo viola o segundo mandamento, tentando materializar Deus. E por que então Arão, ele constrói esse bezerro de ouro? No versículo 21, aí do capítulo 32, Moisés disse a Arão, que te tem feito este povo, que sobre ele trouxe tamanho pecado? E o versículo 22, Arão responde, então disse Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. A resposta de Arão está de conformidade com a definição de Deus no versículo 9. Deus diz, eu tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu tenho visto que esse povo é um povo inclinado ao mal. E a definição de Arão aqui está correta sobre o povo, é um povo inclinado ao mal. Mas Arão, ele constrói o bezerro a custo da sua própria vida, sob pressão do povo. Se Arão não tivesse construído o bezerro de ouro, possivelmente ele teria sido morto pelo povo. E se ele construísse, ele correria o risco de ser morto por Moisés, ou pelo próprio Deus. Então, o que Arão escolheu? No versículo 25 aí diz que Arão fez mais do que construir um bezerro. Versículo 25 diz que Arão fez mais do que construir um bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido o povo para vergonha entre os seus inimigos. Então Arão fez muito mais do que isso. Então a pergunta que fica aqui, Arão, na ausência de Moisés,
ele é responsável pelo povo. Ele é responsável por tudo que o povo faz. Ele é líder interino na ausência de Moisés. Então, tudo que o povo fizer é de responsabilidade de Arão. Então, por que que Arão, ele continuou vivo depois de ter permitido que o povo cometesse tamanho pecado? Assim como morreram mais de 3.000 pessoas que estavam envolvidas com essa festa mundana e com a construção desse bezerro para a idolatria, assim também Arão era responsável, porque ele partiu dele exatamente a construção do bezerro de ouro. Então, por que Arão não morreu? A gente vê aqui em Deuteronômio, capítulo 9, se os irmãos quiserem ler lá comigo, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 20. Veja o que Moisés diz aqui, ó. Eu vou ler do versículo 19 aqui, para que os irmãos entendam. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Então Deus, irmãos, não destruiu Arão. Deus não destrói Arão porque Moisés intercedeu por Arão. Então Moisés, ao subir ao monte, ele intercede por Arão e Deus, ele poupa a vida de Arão. Mas agora, vamos falar um pouco, falando aqui do pecado do povo, passemos agora a falar da santificação da tribo de Levi. É interessante que quando Moisés desce do monte, ele vê as danças, vê as festas, ele vê o povo despido, envolvido com todo tipo de imoralidade. Olha o que Moisés diz no versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Irmãos, de 13 tribos presentes, e eu não estou falando errado, porque não são 12 tribos presentes, são 13 tribos presentes. Porque a tribo de José, ela é composta por 2 tribos, Manassés e Efraim. Então, das 13 tribos presentes, só a tribo de Levi não se envolveu nesse pecado. Só a tribo de Levi não se envolveu nesse pecado. E por isso por esta causa, Levi foi santificado e consagrado ao ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal, ele pertencia por direito à tribo de Rúben. A tribo de Rúben era o primogênito, o filho primogênito de Jacó. Então, por nascimento, a tribo de Rúben, ela tinha direito de 3 bênçãos. Tinha direito da primogenitura, que foi passado aos filhos de José. Tinha direito da liderança das outras tribos, que foi passado a Judá. E tinha direito de ser líder religioso do povo, que foi passado agora a Levi. Por que Rúben perdeu essas 3 bênçãos? Rúben perdeu essas 3 bênçãos porque ele manchou o leito do seu pai, deitando com uma de suas esposas. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, que diz que Rubens perdeu essas 3 bênçãos exatamente por ter manchado o leito do seu pai. Então aqui, pelo fato de Levi não estar envolvido com o pecado do povo, por fato de Levi estar separado do pecado do povo, Deus santificou Levi e escolheu para um ministério sacerdotal. E a primeira missão que Levi recebe aqui é uma missão dura, irmão. Uma missão muito dura que Levi recebe nesse texto. Vamos ler, versículo 27 ao 29.
Então diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia 3.000 homens. Já pensou, irmão? Aqui teve filho matando pai, aqui teve pai matando filho, aqui teve amigo matando amigo, vizinho matando vizinho. Por quê? Porque Levi estava disposto a cumprir a palavra do Senhor acima de qualquer coisa, E morreram do povo ali umas 3.000 pessoas. E depois que esse povo morre, Moisés diz algo muito importante no versículo 29, porque Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para ele vos dá hoje bênção. Então você vê aqui que a tribo de Levi, a primeira missão da tribo de Levi, separada por Deus para o ministério sacerdotal, separada para ser santificado por Deus, foi matar todo aquele que estava envolvido com o pecado do bezerro de ouro. Terminando isso aqui, Moisés ele vai voltar ao monte. Ele diz para o povo no versículo, a partir do versículo 30 aí. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. E assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Esse texto, irmãos, é muito usado por algumas religiões, por algumas pessoas, para pregar que o crente, ele perde a salvação. Né? Eu já vi várias pessoas usando esse texto para apoiar essa crença que o crente perde a salvação. Mas aqui, o livro que Moisés está dizendo aqui, é um livro chamado Livro da Vida. Um livro que existia em Israel, que era um livro onde todo o povo estava escrito. Então, é um livro de censo de Israel, do censo do próprio povo de Israel, que diz ali quanto do povo tinha ali. Né? Então, quando morria alguém, esse nome era arriscado daquele livro, porque aquela pessoa ela já não pertencia mais a esse mundo. Ela não estava mais entre os vivos. Então, esse nome era arriscado dali. Então, o que Moisés está pedindo aqui a Deus? Moisés está aqui pedindo a Deus que, se Deus não perdoar esse povo, ele prefere morrer do que ver o povo ser destruído. Veja, irmão, que amor Moisés tem por esse povo, pelo povo de Deus. Moisés está dizendo assim, eu prefiro morrer, Senhor, do que assistir à destruição desse povo. Então, se o Senhor não vai perdoar esse povo, mata-me. Tira a minha vida, porque eu não quero ver a destruição desse povo. Então Deus dá uma resposta para Moisés. Diz assim, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Vai, pois agora conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Deus diz para Moisés, aquele que pecar contra mim, eu riscarei. Aquele que pecar contra mim será punido. Mas, de maneira nenhuma, arriscarei aquele que for obediente à minha palavra. Então, Deus aqui diz que um anjo irá diante do povo. No capítulo 33, você vai ver que Deus não vai com o povo. Mas Deus não vai com o povo não é porque Deus não ama o povo.
é porque, por natureza, se Deus for no meio do povo, Deus irá consumir este povo. Deus, ele pediu que Moisés subisse ao monte para que fosse construído, irmão, um templo móvel. O objetivo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Por isso que quando Deus manda construir aquele templo móvel, é porque Deus queria morar no meio do seu povo. Deus queria morar, mas Deus diz aqui, ó, eu não posso ir no meio desse povo agora. Então Deus manda um anjo, e você vai ver que um dos textos mais lindos de Êxodo é o capítulo 33 de Êxodo, que o pastor, na semana que vem, estará esboçando esse capítulo. Mas a vontade de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. A Bíblia diz o que? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Deus, ele habita no meio do seu povo, amém? Quando nós estamos aqui reunidos, irmãos, Deus, ele habita no nosso meio. Deus está no nosso meio. Ah, mas eu não sinto Deus aqui. Ah, nós não devemos fazer muita coisa baseada nas nossas sensações. Nós devemos fazer as coisas baseado naquilo que a palavra do Senhor diz. E se a palavra de Deus diz, é verdade, amém? O que a palavra de Deus diz é a verdade. Então, Deus habita no meio do seu povo. Então, irmãos, eu quero deixar uma lição nesse texto aqui muito preciosa. Não brinque com Deus. Para aqueles que desobedecem à palavra do Senhor, Deus é um fogo consumidor. Mas para aqueles que desobedecem à palavra do Senhor, Deus é um fogo consumidor. Mas para aqueles que obedecem à palavra de Deus, Deus é um fogo purificador. Então, que você esteja disposto a obedecer à palavra do Senhor para ser purificado, moldado cada dia, para que Ele molde cada dia o caráter dEle em você. Amém? Mas não seja desobediente a Deus. Não brinque com Deus, porque você será consumido pelo seu próprio pecado. Então, que Deus possa nos abençoar